Tem reforço confirmado no Internacional e que disse que chega nas próximas horas já em Porto Alegre e está prestes a ser anunciado pelo Internacional. A gente também fala sobre o zagueiro que aparece na mira colorada para uma negociação no meio do ano. A gente traz mais detalhes sobre Ángel Di Maria no Inter. De fato, esse negócio é viável? Quanto o argentino recebe lá no futebol português atuando pelo Benfica e a preparação do Inter para mais um jogo de Sul-Americana no estádio Beira-Rio. E um garoto pode ganhar a oportunidade no time titular do técnico Eduardo Cudê. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no Internacional neste domingo, dia 7 de abril de 2024. A gente vai trazer todos os detalhes do Colorado por aqui. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá na plataforma KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero começar aqui falando sobre a atividade que aconteceu hoje no CT Parque Gigante com portões fechados. Segue a preparação para mais uma rodada, segunda da fase de grupos da Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira, 9 horas da noite, quando o Inter receberá o Real Tomayapo da Bolívia no estádio Beira-Rio. O Internacional, que é terceiro colocado no seu grupo, o grupo C, que tem como líder o Delfim, que tem 3 pontos, venceu o Real Tomayapo na primeira rodada. Como segundo colocado o Belgrano, que encarou o Inter e empatou jogando lá em Córdoba, na Argentina. E agora o Inter busca uma vitória para chegar aos 4 pontos. E aí, quem sabe, se tornar o líder do grupo C. O Real Tomayapo, adversário do Inter, perdeu, como eu disse, na primeira rodada para o Delfim do Equador. É o lanterninha do grupo com 0 pontos. Gente, para essa partida, Arangues, que realizou um procedimento ocular, segue sem treinar com bola com o restante do grupo e ainda uma dúvida para o jogo de quarta-feira no estádio Beira-Rio, assim como o atacante equatoriano Ener Valencia, que se recupera de uma contusão no pé direito. Os dois titulares são dúvidas no time do técnico Eduardo Cudê. Caso o Arangues não atue, existe a possibilidade de uma manutenção do Bruno Gomes no time titular e o Thiago Maia de primeiro volante, como foi em Córdoba, na Argentina, na última terça-feira. Em relação ao Ener Valencia, possibilidade de mais uma vez um ataque de Alan Patrick e Borré no estádio Beira-Rio. Mas existe uma possibilidade de Gustavo Prado, garoto de 18 anos, que eu já falei aqui no canal, entrou muito bem contra o Belgrano lá em Córdoba na última terça-feira, ganhar uma possibilidade de titularidade. Existe essa chance. E aí o Maurício, que não tá bem, desde as semifinais contra o Juventude, também não atuou bem contra o Belgrano lá na Argentina, ir para o banco de reservas. Inclusive o Gustavo Prado entrou na vaga do Maurício na última partida. Quem tá voltando é o Lucas Alário, deve ser uma opção pro Cudê no banco de reservas. Teve treinamento hoje com portões fechados na manhã deste domingo do CT Parque Gigante. Amanhã o treino é à tarde, o início da atividade será aberto, eu estarei lá para acompanhar se o Arangues e o Ener Valencia vão aparecer para o treinamento. Gente, quero falar agora de um mercado de transferências. A gente está vivendo uma brecha, uma mini janela de abril, que eu já comentei com vocês aqui no canal. De 1º a 19 de abril, o Inter pode contratar atletas que tenham jogado pelos seus clubes nos campeonatos estaduais, e o Internacional deve oficializar nas próximas horas a contratação do goleiro Fabrício, de 38 anos, que foi um dos destaques, se não o grande destaque da posição como goleiro nesse último campeonato carioca. O Nova Iguaçu perdeu neste domingo mais uma vez para o Flamengo, 2 jogos, né, ida e volta nas finais, os 2 jogos no Maracanã. O Nova Iguaçu perdeu por 3-0 na ida, perdeu por 1-0 na volta. O Fabrício mais uma vez fez defesas importantes, evitando que fosse uma goleada maior para o Flamengo na partida do último sábado e também deste domingo. E na zona mista do Maracanã, depois da partida, ele confirmou que vem já amanhã para Porto Alegre. Então, possivelmente amanhã, entre amanhã e terça, o Inter anuncie oficialmente a contratação do goleiro de 38 anos. Ele ainda vai ficar para a premiação dos melhores do Campeonato Carioca, pode ganhar inclusive o prêmio de melhor goleiro da competição, mas está confirmado como reforço do Internacional. Chega então amanhã, entre amanhã e terça, ele disse que é amanhã, né? Mas entre amanhã e terça anunciado já
pelo Colorado, vai ter coletiva de imprensa, enfim, o goleiro de 38 anos que vai assinar um vínculo até dezembro, até o final do ano, muito por conta do Rocher ter as convocações para a Copa América e datas FIFA pela seleção do Uruguai. O Ivan, que foi contratado para ser o reserva do Rocher, principalmente por essas convocações, tá no departamento médico pelo menos até a reta final dessa temporada. Tem só o Antony e o Diego, que tem 18 anos, por isso o Inter tá buscando esse goleiro mais experiente e tá contratando o Fabrício, de 38 anos, do Nova Iguaçu, que vai ser oficializado já como reforço colorado nas próximas horas. Gente, quero falar aqui também sobre Ángel Di Maria, meia atacante argentino de 36 anos, que tem contrato com o Benfica até o meio do ano e que a imprensa argentina, principalmente, está colocando ele na mira do Internacional. Conversando com algumas pessoas do meio do futebol e que também são próximas do Di Maria nas últimas horas, o que eu ouvi? Que o Di Maria não deve vir para o futebol brasileiro. Muito ao encontro essa informação daquilo que eu ouvi de pessoas do Internacional, de que não havia essa possibilidade e nem negociações em andamento. Porém, na imprensa argentina nesse final de semana, se reiterou esse desejo do Internacional, se reiterou a informação do desejo do Internacional, aliás, e de que inclusive o técnico Eduardo Cudê estaria conversando com o jogador, uma vez que o Cudê jogou no Rosário Central, quando o Di Maria surgiu lá em Rosário, jogando pelo Rosário Central, na Argentina. A gente sabe, eu já comentei com vocês aqui a informação, que é o Di Maria, por hora, não deve voltar para o Rosário. Ele vai fazer a sua última competição, seu último torneio com a camiseta da seleção argentina, que vai ser a Copa América no meio do ano. Vai ser quando termina o seu contrato com o Benfica, e ele tinha um planejamento de voltar para o Rosário, clube que o formou, para encerrar a carreira. Porém, a família e ele foram ameaçados, lamentavelmente, por narcotraficantes da cidade, narcotraficantes de Rosário, lá na Argentina, o que faz com que o jogador tenha medo de voltar para a Argentina neste momento. Mas, pelo que eu ouvi, ele também não tem nos planos, pelo menos neste momento, voltar para o futebol sul-americano para jogar no Brasil. Esse não seria o projeto de carreira do Ángel Di Maria. Então, assim, já escutei da direção do Inter, já escutei dessa pessoa próxima do Di Maria, já escutei de pessoas na Argentina que, de fato, a prioridade era voltar para o Rosário, que não tem negociação com o Inter. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso, tá certo? E pra gente fechar, eu quero falar de mais um zagueiro na mira do Internacional. Só que esse não viria nessa janela de abril, porque ele não está jogando no futebol brasileiro. Eu tô falando do Adrielson, zagueiro de 26 anos, que está no Lyon da França e que fez um ótimo campeonato brasileiro e um ótimo 2023 com a camiseta do Botafogo, tá? O Adrielson foi negociado, o Botafogo tem uma SAF, o dono da SAF é o John Textor, que tem vários clubes, que eu já até comentei aqui, o Dave Bandeira, que era gerente de mercado do Inter, foi trabalhar nas SAFs do John Textor, o nome do grupo é Eagle Holding, e eles gerenciam Botafogo, Lyon, Crystal Palace na Inglaterra, outros clubes também, e ele fez uma negociação de levar o Adrielson para outro clube na Europa, que é da Eagle Holding, que é da sua SAF, que é o Lyon da França. Porém, o Adrielson não tem recebido oportunidades por lá. São apenas 3 jogos e 50 minutos em campo pela equipe francesa, que já está se encaminhando para uma reta final de temporada lá no futebol europeu. Dessa forma, a informação do pessoal do Revista Colorada é de que o Inter sondou a situação do Adrielson para tentar ver uma viabilidade dele retornar ao futebol brasileiro. O nome do Adrielson, na gestão do presidente Barcelos, já foi comentado, inclusive negociado, quando ele foi emprestado pelo Sport lá em 21-22 pro futebol árabe. O Internacional estava atento no Adrielson naquela época, olhou a situação, chegou a conversar, mas a negociação esfriou, ele voltou pro Brasil para jogar no Botafogo. Gente, não passa de uma sondagem até o momento. Ele tem 1,82 m, ele tem contrato com o clube francês até 2028 e, pelo que se fala lá na França, ele tá num período de experiência. De reta final de temporada, ele saiu do Botafogo quando terminou a temporada 23, ou seja, ele foi no meio do ano, no meio da temporada, aliás, francesa, que é final de ano aqui no Brasil, para jogar no futebol europeu, então ainda se tem uma expectativa que ele possa render lá mais. Mas é um nome que sim, tá na mira do Internacional, assim como o Yerry Mina, são possibilidades que o Inter tá avaliando de trazer um zagueiro, se não agora em abril, para a janela do meio do ano. O que tu pensa sobre o nome do Adrielson, ex-Botafogo que tá no Lyon da França? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.